Evangelho é boas novas. E as boas novas é que Deus não está irado com você, não está bravo com você, mas de alguma forma, até hoje, alguns têm essa impressão que Deus está a fim somente de julgar. Deus é um Deus, sabe, de ira, de raiva, de julgamento. Escute, Deus tem ira, Deus tem raiva. Mas para nós a Bíblia diz, os que cremos nele, Ele esgotou toda a sua ira no corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso sacrifício, a oferta pelo pecado lá na cruz. E foi Deus que planejou assim, para que Ele pudesse com justiça perdoar todos os nossos pecados pela cruz. Porque a cruz de Jesus Cristo glorificou a Deus de tal forma que todos os seus atributos foram plenamente satisfeitos. Que Ele nos justifica e Ele faz isso legalmente. Amém? Não nos tornamos justos com a sua misericórdia. A sua misericórdia está também no plano do Evangelho. Mas nos tornamos justos com a sua justiça, de acordo com a sua justiça. São termos jurídicos, amém? Você e eu que cremos em Jesus Cristo, nos tornamos justos. E este é o Evangelho de Jesus Cristo que o mundo precisa ouvir. Amém? Paulo disse, não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação. E a palavra salvação no grego é a palavra sotéria, que é na verdade a palavra que engloba muitas coisas, que inclui cura, plenitude. Não é só salvar da condenação eterna. Não é só ser salvo do lago de fogo. Não é só ser salvo da condenação, mas é ser salvo em todas as áreas que a queda do homem trouxe para a humanidade como resultado do pecado. E a palavra salvação inclui tudo isso. Porque estudando você vai ver que o verbo de sotéria era usado quando Jesus curava alguém. Como aquela mulher do fluxo de sangue que foi curada, Jesus disse assim para ela, a tua fé te curou. A tua fé te curou, diz esta versão, mas no grego, a tua fé te sozou. Sozou é o verbo de sotéria. Então o poder de Deus é liberado para a sua cura, para o seu bem-estar. E também a palavra prosperar. Amém? Também está nesta palavra sotéria, bem-estar para a sua pessoa como um todo. Amém? Bem-estar para você e para sua família. Glória a Deus. Este é o Evangelho de Jesus Cristo. Te salva espiritualmente. E amém, esta é a parte de nós que nasce de novo. E também salva a nossa mente nas nossas emoções. Amém? E sabemos que hoje tem pessoas que estão deprimidas, principalmente depois da pandemia. Tem um aumento de pessoas sofrendo com a depressão. Pessoas sofrendo com todos os problemas mentais. E tudo isto porque não sabem como processar esta questão da pandemia. Bem, o Evangelho de Jesus Cristo te salva nesta área, salva sua mente, amém? As suas emoções, aleluia, te faz pleno, são emocionalmente, te torna, sabe, com postura mental e olha com muito equilíbrio, amém? Aquela paz que guarda sua mente e coração, a Bíblia diz, e também salva o seu corpo. Isto é cura. Até vermos Jesus face a face e recebermos o corpo glorificado, o nosso corpo precisa de cura. Amém? E vai precisar até vê-lo face a face. O Evangelho inclui isso, está nesta palavra. O poder do Evangelho. Paulo diz, não tenho vergonha disso. Por quê? Porque neste Evangelho o poder de Deus é liberado. Amém? Para quê? Para a salvação. Para a sua plenitude e bem-estar, te salvando espírito, alma e corpo. Amém? Salvando todas as suas circunstâncias que estão debaixo da maldição. Amém? Te salvar de tudo isso, para que você esteja no mundo, mas não seja do mundo. Amém? Você pode caminhar separado, pode caminhar santo. Amém? Separado de tudo que está caído aqui nesta terra por causa da maldição que veio pelo pecado de Adão. Amém? A Bíblia diz que Deus quer nos salvar de tudo isso. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém? E este poder é encontrado no Evangelho de Jesus Cristo. Fico tão alegre de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Sempre e sempre, porque sabe, ainda estamos descobrindo a magnitude daquilo que o Pai tem no seu coração quando nos deu este Evangelho. E este Evangelho veio com um preço muito alto para Ele. Amém? Ele deu o seu Filho, não tinha uma outra forma de Deus nos salvar. Nós pecamos. E alguém tinha que morrer por todos nós. Amém? E este alguém não podia ser um pecador, porque precisaria que alguém morresse também por ele. Amém? Mas tinha que ser alguém sem pecado. E a Bíblia diz que Cristo não tinha pecado.
Ele não cometeu pecado, nem conheceu o pecado. E se tornou pecado na cruz. Por quê? Em 2 Coríntios 5:21 diz: Deus fez com que Jesus, naquela cruz, se tornasse pecado por nós. Amém? Ele se tornou pecado, ele não cometeu pecado, mas se tornou pecado com os nossos pecados. Aquele que não conheceu o pecado fez pecado por nós, para que nele, você e eu, fôssemos feitos, perceba, não é que nós executamos a justiça para nos tornarmos justos, mas que nele fôssemos feitos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Então a troca divina aconteceu na cruz. Jesus tomou os meus pecados e os seus e se tornou pecado lá na cruz. Ele não conheceu, não praticou, nele não havia pecado, se tornou pecado lá na cruz, para que você e eu, que não conhecemos a justiça e não somos capazes de realizar justiça o bastante, amém, para chegar no padrão de Deus, amém, como vemos nos 10 mandamentos, amém, não conseguimos fazer tudo. Então, nós que não conhecemos justiça por causa daquele que se tornou pecado na cruz, fomos feitos a justiça de Deus em Cristo. Aleluia! E a Bíblia diz, como eu acabei de falar agora, Paulo disse, não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. Vamos em frente e ver o que Paulo está falando do Evangelho, porque neste Evangelho, se quer conhecer o verdadeiro Evangelho, onde está o verdadeiro Evangelho? Ouvimos muitas coisas por aí que falam que é o Evangelho, mas não é o Evangelho. Alguns dizem, glória a Deus, essa é a verdade do Evangelho. Bem, mas o que eles falam não é a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho tem que ter todas as coisas que Paulo falou sobre o Evangelho que ele pregava. Amém? Às vezes ele falava o meu Evangelho porque Deus revelou isso para ele. Aleluia! Os apóstolos viram aquilo que aconteceu com Jesus na cruz, mas eles não foram capazes de ver a realidade por trás do que estava acontecendo. Viram fisicamente? Eles viram aquilo que era a realidade. Para os seus olhos, viram o seu sofrimento, o viram morrer, mas não sabiam que ele se tornou pecado lá na cruz, para que eles fossem feitos a justiça de Deus em Cristo. E essa revelação foi dada para o apóstolo Paulo. Então Paulo recebeu a plena revelação do que aconteceu na cruz, amém? E o que aconteceu na ressurreição, aleluia! Mas perceba,